Olá pessoal, tudo bom? Vou falar para vocês hoje um pouco sobre as diferenças dos questionários Step 1 e Step 2 e também contar para vocês também o que significa aquelas letras no MBTI que formam as tipologias. Vamos lá? O questionário Step 1 ele tem 94 perguntas dicotômicas e eu vou explicar para vocês depois o que é essa dicotomia. Já o Step 2, ele é formado por 144 perguntas dicotômicas também. O Step 1 solta uma tipologia dentre 16, o Step 2 também solta uma tipologia dentre 16. A diferença é que o Step 2 ele apresenta algumas facetas. Embaixo da tipologia ele tem algumas palavras. E essas palavras diferencia a pessoa que respondeu dentro da tipologia. E por que isso aconteceu? O Step 1 ele tem mais de 80 anos de aplicação. E aí eu falei para vocês que o sistema ele é algorítmico, ele é testado cientificamente. E o que aconteceu? Algumas pessoas, quando recebiam a devolutiva, elas falavam que não necessariamente elas eram sempre daquele jeito. Então, lá no relatório consta, né, como que a tipologia se apresenta e como que ela é na maior parte do tempo, mas ela fazia algumas colocações, mas em alguns momentos eu não sou desse jeito. Então, o que aconteceu? Eles soltaram o Step 2 exatamente para poder refinar, tanto que ele tem muito mais perguntas. E aí você deve estar se perguntando, poxa, mas se eu não sou daquele jeito na tipologia, o que adianta fazer o MBTI então? Aí que está a grande questão, né? Vocês entenderem por que ele não é um teste. O MBTI ele investiga nas perguntas suas preferências. Então ele vai colocar pares de perguntas dicotômicas, você tem que escolher uma ou outra. Ele vai repetindo essas perguntas de um outro jeito, de uma outra forma, para confirmar. No Step 2 ele tem muito mais perguntas, então ele vai muito mais profundamente no seu jeito de ser. E a gente tem que entender que apesar de sermos únicos no planeta, nós temos padrões de comportamento. Então, o ser humano ele tem um padrão. Ele tem lá uma lista de comportamentos que ele responde. Ele não é tudo aquilo. Mas ele prefere algumas coisas. Prefere alguns comportamentos. Tá? Em alguns momentos, ele prefere, mas ele adentra em outros comportamentos por algum motivo. E aí, o Step 2 puxa esses detalhes e lança isso como faceta. Fica claro? Tá? Então, o MBTI ele tem 16 tipologias porque ele apresenta para vocês 16 tipos psicológicos. Então, quais são as características marcantes nessas tipologias, que são a combinações das letras que eu vou explicar para vocês agora. Eu acho que isso vai clarificar. Se mesmo assim não ficar claro no final do vídeo, pergunta para mim nos comentários, manda mensagem inbox ou no meu WhatsApp, que eu tenho um prazer enorme de explicar para vocês como que tudo isso funciona, para vocês se sentirem mais à vontade na aplicação, tá? O que acontece nessas tipologias? Como que essas tipologias elas são formadas? A gente tem 4 pares de letras dicotômicas. Dicotômicas são opostos. E aí a gente tem o E ou o I, a gente tem o S ou o N, a gente tem a letra T ou F, e a gente tem a letra J ou a letra
P. 4 pares, 4 vezes 4, 16. Então, conforme você vai respondendo o questionário, as perguntas elas vão entrando no sistema para E ou para I, para S ou para N, para T ou para F, para J ou para P. E aí forma a tipologia. Só que no step 2, ele vai puxando. Aonde você responde mais por uma dicotomia, mas o que normalmente se repete ou apresenta em algum momento um refinamento. Você tem ali o sistema algorítmico, não dá para saber detalhes, né? Então lá dentro ele começa a investigar em que momento você pode ser diferente. E aí ele te apresenta a faceta. Tá? O que é importante a gente entender aí? Nessas facetas, a gente tem um aprofundamento da personalidade que vai mostrar exatamente como que você é. A sua potencialidade e às vezes também a sua armadilha. Então ele dá, o step 1 ele mostra também as potencialidades e as armadilhas, mas no step 2, quando você começa a olhar a faceta, você consegue entender que pode ter uma potencialidade ali, mas também tem uma armadilha, tá? Que você responde daquele jeito. Aquilo é a marca da sua tipologia. Então você se reconhece. E aí você começa a olhar no step 2 e começa, eu sou assim. Sabe que naquele momento, naquela situação, lá em casa ou no trabalho, eu faço exatamente isso. Olha que coisa incrível. Gente, é extraordinário. É muito legal. Tá? O step 1 é muito bom, ele dá um índice de clareza, de preferência, que te dá aí até o quanto você está dentro daquela tipologia. Mas o step 2, ele refina muito. Então, ele é muito mais enriquecedor para quem realmente está querendo aí mergulhar num mais do que um autoconhecimento, num autodesenvolvimento. Tá bom? Diria que o step 1 ele está para o autoconhecimento e o step 2 está para o autodesenvolvimento. Tá? Ele, não que você não aprenda no step 1, mas o step 2 ele vai mais você mergulha a fundo. Tá bom? Essas letras, o que significa essas letras então, né? O E de extrovertido, a pessoa prefere estar com pessoas, não significa que ela fale muito ou que ela é extrovertida, tá? É só a palavra, a tradução, mas mostra que ela recarrega a bateria dela estando com gente, ou seja, mesmo depois de muito exposta a pessoas em reuniões, ela gosta de estar com pessoas, ela vai sair com os amigos para uma balada, por exemplo, depois de um dia intenso de trabalho, estando com pessoas. Ao passo que o I de introvertido não significa que ele é tímido ou que ele fala pouco. Às vezes você vê um I falante. As minhas colocações num dos posts que eu fiz falando da N com E, né? Eu até relutei para achar que ela não era um E. Quando eu fui entender um pouco melhor a personalidade dela estudando os capítulos, ela mergulha, né? Além de ela ser muito intuitiva, ela é N, né? Ela mergulha, ela fica muito na dela, né? Muitas vezes. Então, eu a classifiquei como introvertida. Porque o introvertido, ele gosta de estar com ele. Então, quando for um N, então, nossa, o N ele está muito mais voltado também para cabeça nas nuvens. A gente costuma falar que o N é cabeça nas nuvens, enquanto que o S é pé no chão. Então, a gente já falando aí das outras duas letrinhas do segundo par. O S são pessoas ligadas aos fatos, às questões mais concretas, e ele conhece o mundo através dos 5 sentidos. Enquanto que o N descobre o mundo através do 6º sentido. Tá? Ele é, por isso, intuitivo. Tá?
O I e o E, voltando aqui, é uma questão mais de motivação. Como que ele se motiva? Ele se motiva estando com pessoas ou estando com ele, tá? Já o T e o F, o T é de pensamento, do inglês think, e o F, sentimento, do inglês feeling. O T são pessoas que buscam resultados, tá? Elas têm uma tomada de decisão sempre no sentido de o que eu ganho com isso, qual é o resultado que eu vou obter disso, tá? Então são pessoas voltadas para resultados, as necessidades ligadas a esses aspectos. Enquanto que o F, são pessoas ligadas a valores humanitários, às necessidades humanas. Não significa, gente, que o T é uma pessoa fria, calculista e que é uma pessoa que não tem sentimentos. A mesma coisa o F, que é uma pessoa melosa e que é uma pessoa que não tem em nenhum aspecto voltado para resultados, tá bom? Mas ela prefere voltar mais para resultados no T e no F voltado muito mais para as necessidades humanas, tá bom? Já o J, ele tem um estilo de vida, escolhe ter um estilo de vida planejado, enquanto que o P prefere um estilo de vida mais solto e mais livre. Tá bom? Acho que é isso que eu queria apresentar para vocês, né? Para que vocês possam entender um pouco como que formam as tipologias. Até o próximo vídeo. Obrigado.